Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estava aqui meditando e me deu vontade de deixar esta pequena reflexão aqui gravada para os amados. O conceito do partir do pão. Qual o conceito do partir do pão de Cristo e o entendimento do partir do pão hoje da religião? Vamos entender, vamos analisar este texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios com bastante atenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, vamos ler o 16 e o 17. Depois nós vamos ler outros textos, outros versículos. O conceito do partir do pão para os cristãos, para o povo de Deus e principalmente vocês que estão recebendo a mensagem graça, e o conceito do partir do pão, o entendimento do partir do pão da religião. Vamos ler, depois eu explico. 1 Coríntios 10, 16 e 17, diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, ou do mesmo corpo. Interessante, abençoados, que por diversas vezes, quando eu fiz parte da instituição evangélica, eu fui induzido, ou me ensinaram, talvez te ensinaram também, que textos como este aqui, agora lido, estava se referindo a você pegar, no sentido literal, um pedaço de pão, um copo de suco, e a partir do momento que o sacerdote, que o pastor, que o líder, ele fazia uma oração, misticamente, aquele pão, eles dizem, aquele pão já não era mais aquele pão da padaria que o Joaquim passou a noite toda para assar, para torrar. Aquele pão, ele já foi agora transformado, porque o sacerdote apresentou a Deus, assim como Jesus de Nazaré fez na última Páscoa, que não tem nada a ver com Santa Ceia. Então aquele pão agora, misticamente, espiritualmente falando, como eles gostam de falar, transformou-se no corpo de Cristo. E a partir do momento que você colocar o pedaço, aquele pedaço de pão na sua boca, ali você vai estar participando, ingerindo. Eu tinha um pastor do sistema que ele dizia: você agora vai estar ingerindo células, partículas do corpo de Cristo. Eu dizia: como é que é? Quer dizer que a partir do momento que eu comer este pedaço de pão, eu vou estar participando agora, comendo agora, ingerindo deste corpo de Cristo? Ele dizia: Elcio. Por quê? Porque eu consagrei. E nós fazíamos isso achando que isso era uma verdade, querido. Quantas vezes eu presenciava pessoas que não se reuniam mais, não ia mais à dita igreja, mas quando era no primeiro domingo do mês, tinha que ir comer o corpo de Cristo, o pedaço de pão que o pastor consagrava. Porque se você não comesse daquele pedaço de pão, você não teria comunhão com Deus. Imagine, querido, se a tua comunhão com o Eterno, com o Criador, dependesse de você comer um pedaço de pão. Se assim fosse, bastava comer uma única vez. Você comeu, pronto, participou, se fosse dessa forma. Por que fica todo mês comendo aquele pedaço de pão? Aí outra, você só come pão ou só comia pão quando ia para a chamada Santa Ceia? E o pão que você comprava para tomar o café da manhã? Não, irmão Elcio, esse não vale, porque esse o pastor não orou. Ah, entendi então. Então, o pão que valia como
corpo de Cristo só é o que o pastor ora em 30 e 30 dias, ou em outras denominações, anualmente. É isso? É exatamente isso que a religião passa para você. Talvez você que está entrando aqui, ouvindo essa mensagem pela primeira vez, essa mensagem vai ficar gravada aí, e você esteja a se perguntar. E a resposta é: isso não existe, abençoado. Isso não existe porque Jesus ele estava participando da Páscoa com os judeus. E detalhe, multidões seguiam Jesus, mas na hora de participar da Páscoa, dele comer o pão que ele levantou e deu graças e compartilhou ali o cálice, ele não convidou a multidão. Ele convidou os discípulos, foram os discípulos que estavam com ele. Os 12 que estavam com ele, que se reuniam com ele e comiam na Páscoa. E já havia uma profecia que os gentios não poderiam participar da Páscoa, a não ser se eles fossem circuncidados. Eles tinham que ter aquela aliança lá no Antigo Pacto, o pacto da circuncisão, para participar daquela Páscoa que era exclusivo dos judeus. Então Jesus, como um autêntico judeu, ou como judeu autêntico, ele participou da última Páscoa, e naquela última Páscoa que ele celebrou, ele pegou um pão que não era esse pão da padaria, era um pão asmo, um pão sem fermento. E ali ele disse: olha, este é o meu corpo que será dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Pegou o vinho, não foi suco também. Pegou o vinho, deu graças e disse: esse será o meu sangue, derramado em favor de muitos. Esse é o sangue da nova aliança. Aquilo ali foi simbólico, porque aquilo ali era uma sombra, porque o evento da cruz ainda estava no futuro, ainda iria acontecer. Ele estava entre os homens, cumprindo o seu ministério. Então, quando ele fosse para a cruz, de fato, o verdadeiro corpo iria ser dado, que seria o seu corpo na cruz. A sua carne, o seu sacrifício que seria entregue na cruz. E verdadeiramente o sangue da nova e eterna aliança seria derramado, o seu próprio sangue que derramou lá no Calvário. Acabava-se então aquela questão da simbologia. Mas irmão, mas aqui Paulo está falando depois da cruz, depois da ressurreição. Então Paulo está validando a questão da ceia ou da Páscoa. Paulo não está validando nada. Paulo estava ensinando. E como era que Paulo estava ensinando? Olha o que Paulo disse, 10, 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O que era que Paulo estava dizendo? Dentro daquela cultura judaica, abençoado, e haja vista a igreja de Corinto, ela era constituída por 80% de judeu. Dentro daquela cultura judaica, eles tinham aquele hábito, aquele costume de, nos momentos das refeições, eles apresentarem os alimentos ao Senhor. E havia, de fato, uma comunhão plena, como está lá em Atos dos Apóstolos, que eles estavam juntos todos os dias, não era mensalmente ou anualmente. Eles estavam todos os dias juntos no partir do pão, dando graças a Deus. E havia entre eles alegria, havia entre eles paz, havia entre eles amor, havia entre eles comunhão. E entre eles não havia nenhum necessitado, porque eles compartilhavam. Havia um amor genuíno, um amor ágape, um amor de Deus que ministrava naquele ambiente, que ministrava naquela comunidade judaica. Aquele povo que estava recebendo o alimento, a palavra de Cristo, eles compartilhavam o pão. E quando eles paravam para se alimentar, eles davam graças a Deus e eles compartilhavam daquele alimento um para com o outro. Aquilo era o quê? Uma comunhão no sangue de Cristo, que Paulo disse: porventura o cálice que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? E aquilo também era comunhão no corpo de Cristo. Quando eles partiam o pão e eles entendiam ali aquela questão de importância ali um do outro, um para com o outro, o amor ao próximo, a reciprocidade, era aquilo que havia. Havia de fato um amor, como disse Paulo, um amor não fingido. Havia verdade naquela comunhão, havia verdade no meio daquele povo. É isso que está escrito em Atos dos Apóstolos. E Paulo está justamente ensinando aos Coríntios
Como era que Jesus fazia? Como era que os apóstolos faziam lá entre ou com os irmãos? 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Era disso que Paulo estava falando, de uma comunhão verdadeira. Não existe essa coisa mística de orar pelo pedaço de pão e essa partícula agora virar algo milagroso que você vai comer. Ah, e você que vai comer esse corpo de Cristo agora, e se tiver enfermidade, você vai ser expurgada. E se você também tiver em pecado, você não pode comer esse corpo de Cristo. Outro dia eu estava vendo aí um legalista aí dizendo que na hora que parte o pão santo, o pão da Santa Ceia, né? Aí tem que dar ali aos obreiros, tem que dar ali aos membros batizados, e o que sobra não pode levar para casa. Alguns levam para casa, mas esse legalista estava dizendo que não pode levar para casa, não pode dar às crianças, tem que levar, e o pastor leva para queimar, que é muito santo aquele pedaço de pão que sobrou da Santa Ceia. Eu digo, uau! Isso engana, abençoados. Isso é religiosidade, para prender os incautos. Não tem nada a ver aquilo com Cristo. Aquilo foi feito na época de Jesus de Nazaré. Paulo estava justamente ensinando aos Coríntios. Olha, queridos, o cálice que abençoamos não é o líquido em si, não é o elemento em si. O pão que compartilhamos, que abençoamos, não é o alimento em si, não é o pão físico. É justamente essa comunhão, né? Então, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Por exemplo, todo domingo de manhã fazemos lá, os irmãos levam lá bolo, Danone, aleluia, glória a Deus, café, Nescau, tal, e frutas. Então, há aquela comunhão ali. O compartilhamento do pão, o compartilhar do pão. E todos vão e comem. Quem leva, come. Quem não leva também, come também. Isso é uma comunhão, abençoado. Todos participam, porque existe ali uma verdade, uma comunhão em Cristo. Passa alguém, de repente, na rua. Quantas vezes a gente já abordou pessoas que estavam lá limpando a rua, né? Que nós chamamos de gari aqui. E não, vai lá, dá um cafezinho para ele, dá um pratinho de bolo e o camarada fica alegre. Isso é uma comunhão, abençoado. Uma comunhão que nós temos em Cristo, no Criador, com a nossa consciência pura no Eterno. Este é o sentido, o conceito do compartilhar do pão, né? Não tem nada a ver com essa coisa de levantar. E eu lembro que onde eu fiz parte, menino, tava todo mundo seco, todo mundo bicudo, todo mundo de mal com o pastor, todo mundo de mal com o obreiro, todo mundo chateado, e sabe, domingo de manhã, a remela nos olhos, todo mundo sonolento. Menino, mas quando o pastor, ele pegava aquele pedaço de pão, e às vezes um pão ruim, né? Até dormido, né? De sábado para domingo. Quando ele pegava aquele pedaço de pão, que ele fazia aquela oração. Ai, xaramanaia, iribicou, iribicanta. Menino, era um fogo estranho na igreja. E só vi irmão embolar a língua, irmão cair, irmão dar risada, irmão dar glória a Deus. Eu digo, nossa! Mas eu também participava, né? E na hora que colocava um pedaço de pão na boca, tinha momentos, né, que o pastor estava muito inspirado, muito usado por Deus, que ele queria que o colega colocasse um pedacinho de pão na boca do outro. Não era para a pessoa pegar e colocar. Você coloca na boca do irmãozinho. É brincadeira de criança, né, irmão? Coloca aí o pedacinho de pão na boca do obreiro. Aí o irmão Elcio ia, lindo. Aí o outro vinha, lindo. Aí vai ver que a mente tava, né? Se eu pensei nisso, eu não lembro. Agora não me vem a memória, acho que eu nunca pensei isso não. Mas vai ver que a mente já, será que a mão desse irmão tá limpa mesmo, rapaz? Esse irmão vem pra cá botar esse dedo na minha boca com esse pão? Por quê? Porque o pastor dizia, né, que era uma comunhão linda no Senhor. Aí dava aquele pãozinho na boca, vai ver que depois os irmãos ficavam, pastor desgraçado, obreiro miserável, isso e aquilo. É isso mesmo, irmão. É exatamente isso que acontece. Hipocrisia, farisaísmo. Entendeu, abençoado? Porque o conceito do partir do pão, do cálice, dentro desse entendimento de Paulo, não tem nada a ver com esse negócio literal, irmão. Tinha a ver, de fato, com coração, com verdade, com amor. Tem nada a ver com isso.
É o professor Pardal? Não tinha nada a ver com essas coisas, abençoados. Mas infelizmente foi isso que nos ensinaram. E aqui no capítulo 10, Paulo está explicando isso. Porventura, a comunhão, o cálice que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo, ou seja, eu acredito, eu creio, isso é a comunhão no sangue de Cristo, eu creio no seu sacrifício perfeito, eu acredito no resultado da sua obra, isso é comunhão no sangue de Cristo, não foi em vão que ele derramou sangue. E o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Eu acredito que o seu corpo foi dilacerado em prol do seu povo. Os judeus foram absolvidos dos seus pecados, foram perdoados. Nós que estávamos fora, pela fé, nós agora somos participantes, membros da família de Deus, abençoados com todas as sortes de bênçãos, perfeitos no eterno. Diante de Deus não existe mais gentil nem judeus, todos somos iguais, famílias do Criador. Isso é crer na comunhão do corpo de Cristo, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todo, por todo, em todo e opera em todos. Isso é comunhão, tem nada a ver com comer e beber, disse Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é pão, não é suco, foi isso que Paulo falou. Não é comida e não é bebida. Terra! Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é pedacinho de pão na padaria dado na boca do obreiro. Não é suco ou vinho. Não, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Esta é a verdadeira comunhão. Este é o verdadeiro conceito da ceia no Senhor. Do participar do corpo, do participar do pão. É esse sentido. Reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Quem recebe aí? E aí Paulo vai explicar isso. Ele explicou isso por quê? Porque Paulo conhecia aquele público, né, irmão? Olha o que aconteceu no próximo capítulo, capítulo 11, que os pastores gostam de usar para defender a chamada Santa Ceia do Senhor. Ceia quer dizer jantar noturno, não tem nada de santo, era simplesmente um alimento. Aí detalhe, quando Jesus parou ali e partiu o pão, que era um pão ázimo, e ele deu ali o vinho, que não tinha nada a ver com suco, era vinho mesmo que eles tomavam, ali havia cordeiros assados, chás de ervas amargas, porque a Páscoa dos judeus não era só o pão e o suco, era um banquete abençoado que eles faziam. Tá? E eles não faziam na sinagoga, eles não faziam nos templos religiosos, eles faziam em casas, porque era uma comunhão entre irmãos, não tinha nada místico, nada religioso, era apenas um conceito de unidade do corpo, de comunhão entre irmãos, só isso, tá bom? Eu fui explicar isso para um pastor batista, ele disse assim, irmão, eu entendo. Realmente hoje quando a gente vai numa pizzaria, nós levamos alguns irmãos para comer uma pizza ali, e ali a gente fala que de fato aquele ali é o conceito de cear no Senhor, irmãos ali unidos, comendo, bebendo, celebrando, né? Eu falei, vocês sabem, né? Mas não larga a mão de todo mês fazer aquele ato simbólico do pedacinho de pão com um copinho de suco para dizer que é o sangue de Jesus de Nazaré. Então, sabe, mas continua fazendo a liturgia religiosa que só manipula a mente do povo de Deus. Incrível isso. Mas fazer o quê? Paciência. 1 Coríntios 11, olha lá, 1 Coríntios 11, 17 em diante. Então, observe que Paulo explica em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Agora, em 1 Coríntios 11, 17 em diante, ele vai ver totalmente o oposto daquilo que ele explicou. Quer dizer, Paulo ensinou como era para ser feito. Que o partir do pão, o abençoado cálice, era comunhão no sangue e no corpo. Era justamente compartilhar entre irmãos. Mas eles fizeram justamente o contrário. E é o que Paulo vai dizer. 17 em diante. 1 Coríntios 11, 17 em diante. Nisto, porém, que eu vou dizer, não vos louvo, não aprovo vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O ajuntamento de vocês é para pior, não é para melhor. Não tem nada de ajuntamento para comunhão, não tem nada de ajuntamento para participar do corpo de Cristo, não tem nada de ajuntamento, de congregação, de união para participar do sangue de Jesus. Eu não louvo, eu não aprovo vocês nisso. Esse é o contexto. 18.
Porque antes de tudo, ouço, que quando vos ajuntais na igreja, ou como igreja, que é o certo, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Há entre vós dissensões e em parte eu creio. 19. E até importa que haja isso entre vós, que haja heresia entre vós, para que os sinceros se manifestem entre vocês. Era heresia que estava acontecendo. Ou seja, esse ato de comer pão na chamada igreja e beber suco, dizendo que é comunhão com Deus, é heresia, porque não é comunhão de jeito nenhum. Primeiro que não é uma verdade bíblica, estão usando o texto fragmentado e mal interpretado. E segundo, como eu falei, existe muita hipocrisia, porque não existe verdade. São pessoas que estão de mal um com a outra, são pessoas que estão ali brigadas, são pessoas que não têm de fato comunhão com o irmão e só vai em 30 dias para comer o pedaço do pão. Então, é heresia. Não existe nada de verdade ali. Não vou generalizar, porque existe pessoas de Deus, pessoas do bem, pessoas que fazem aquilo com a consciência pura, porque aprenderam daquela forma. Mas existe também muita falsidade, verdade seja dita. Entendeu, abençoado? Então Paulo disse, eu não louvo vocês nesse negócio aí. 19, né? E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. 20. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não tinha nada de ceia do Senhor. Aquilo ali não era a ceia do Senhor. Não era ali, não era comunhão no Senhor. Era uma coisa carnal. E o texto vai dizer isso, o contexto vai dizer isso. 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, a sua própria janta. E assim, um tem fome, o outro embriaga-se. Que comunhão era essa? Que coisa santa era essa? Que um ficava com fome e o outro embriagava. Agora eu pergunto, se aqui fosse de fato a ministração da Santa Ceia, que negócio é esse que Paulo dizia que um ficava com fome e o outro ficava com o bucho cheio? Aquele pedacinho de pão dá para encher o bucho? Dá para encher o estômago? Claro que não, abençoado. Então você observa que dentro desse contexto aqui não tem nada a ver com Santa Ceia. Tudo indica que isso aqui era uma festa que eles chamavam de festa ágape, que era uma festa que teria que ser uma festa de amor, de confraternização, de muito comes e bebes. Mas estava havendo aqui distinção de pessoas, separação de grupos. Entendeu, abençoado? Era isso que estava acontecendo. É o 20, né? De sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um antecipadamente toma sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. O camarada ficava bêbado lá, abençoado. Tem nada a ver com coisa do Senhor aqui. 22. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezeis a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Não, nisto eu não louvo. Eu não aprovo vocês, está tudo errado. Mas os pastores usam esses textos para ministrar a chamada Santa Ceia. Não, é porque aqueles estavam errados, mas nós estamos ensinando agora da maneira correta. Piorou. Se aqui no texto já estava errado, pior é quando eu tento consertar isso aqui fazendo do meu próprio entendimento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. 23. Aí Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que será partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes. Quando Jesus fez essa última Páscoa, que Paulo se refere aqui, na noite que o Senhor foi traído, Jesus pegou o pão, Paulo estava lá? Não. E como foi que Paulo aprendeu? É claro que Paulo aprendeu. Paulo recebeu as instruções. Paulo recebeu orientações dos apóstolos, Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, então Paulo sabia de tudo isso. Paulo não esteve presencialmente com Jesus de Nazaré, mas ele aprendeu. Ele disse, porque eu recebi, eu aprendi, que na noite que o Senhor foi traído, Paulo remete ao passado. Paulo não está ali mandando fazer como Jesus fez. Paulo está trazendo à tona aquilo que aconteceu na noite que Jesus foi traído, como Jesus fez.
Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo que será dado por vós. Semelhantemente, depois de comer o pão, pegou o cálice de vinho, deu graças, todos tomaram, inclusive um traidor que estava ali, que era Judas. Viu aí? Viu aí que Jesus não fazia acepção de pessoas, mesmo ele sabendo que havia um traidor ali, mesmo ele sabendo que havia um filho da perdição ali. João 17:12 diz que que Judas era um filho da perdição, que estava entre eles para que a escritura se cumprisse. Então, mesmo um filho da perdição ali, Jesus deu o pão, porque em Jesus havia amor de verdade, havia comunhão de verdade. Jesus não olhava para a ingratidão do outro, Jesus olhava para o amor dele. Jesus manifestava o seu amor, Jesus manifestava quem ele era. Nós temos que manifestar quem nós somos e não esperar do outro. Então havia um traidor ali na mesa, Jesus pegou e ainda colocou o bocado na boca dele. Ah, lembra quando eu falei? Vamos dar o bocado na boca do irmão. Ah, é? Jesus deu o bocado na boca do irmão que iria trair. Viu? Comer um pedaço de pão é sinônimo de ter comunhão com Deus? Pois é, Jesus deu na boquinha de Judas. E qual era a comunhão que Judas tinha com ele? Nenhuma. Então pedaço de pão não traz comunhão para ninguém, porque um filho da perdição recebeu um pedacinho de pão na boquinha, dado não foi por Elcio não, foi pelo próprio Cristo, mas ele era um filho da perdição, ele era um traidor. Viu aí, abençoado? Que não é a questão de comer e beber que traz comunhão com Cristo, mas é um conceito de um entendimento, de uma revelação, de que precisamos um dos outros, como Jesus disse, suportar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É nesse sentido que é, de fato, a comunhão no corpo de Cristo, que não tem nada a ver com comer e com beber. Então Paulo estava lembrando daquilo que Jesus fez e disse assim: é para vocês fazerem desta forma, compartilhar, dividir, irmão. Dividir não, dividir fica feio, né? Compartilhar. Reino dividido não subsiste. É compartilhar entre irmãos, é partir o pão. É ter comunhão, é um só corpo, é um só pão. Então participe aí. Mas não, o que era que os coríntios estavam fazendo? Uns comiam, enchiam a pança e os outros ficavam com fome. Uns bebiam a ponto de se embriagar. Ficar falando besteira. Você vê aquele cachaceiro chato? Ele te vê, ele vê você passando na rua, ele tá são, ele não conversa com você. Mas quando ele tá com, sabe, com bucho... Quando ele tá com a mente cheia da pinga, rapaz, esse cara vira teu amigo, esse cara quer te abraçar, esse cara quer te beijar, e o infeliz ainda quer falar sussurro no teu ouvido. Você já viu? Que o cachaceiro, ele quer falar parecendo que você tá surdo, quer falar no teu ouvido, no pé do teu cangote, rapaz. Então era isso que estava vendo lá na igreja de Corinto. O camarada tava lá cheio do mé, cheio da pinga, caindo lá, né? E Paulo disse: está tudo errado, vocês não têm casa para comer e beber, não? Se vocês querem causar escândalo, vá fazer isso para lá, não no meio da comunhão, não no meio onde o povo de Deus quer ter, sabe, de fato, uma comunhão, compartilhar. Vocês estão fazendo tudo errado, está tudo errado isso aí. Então Paulo repreendeu. Aquilo ali não é para ser usado porque o conceito ali é outro. Comunhão não tem nada a ver com comer, porque eles estavam comendo e bebendo, mas ele não estava alegrando o coração do Pai. E Paulo não instituiu, Paulo não renovou, Paulo não fez nada disso. Paulo estava repreendendo aquela atitude, mesmo porque o próprio Paulo já dizia que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Se Paulo desse pão e suco ou pão e vinho para dizer que aquilo tinha que ser feito para estabelecer comunhão com Deus, então Paulo estava indo de encontro à própria palavra quando ele disse que o reino de Deus não era comida e não era bebida. Amém, abençoados? Fique aqui com esta pequena mensagem, eu espero que você tenha edificado. Se edificou, compartilha aí à vontade, deixa aí teu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e vamos levar esse entendimento para as pessoas se libertarem de todo esse sistema legalista, religioso, de ter que tocar, ter que consagrar. É por isso que o povo de Deus anda aí, abençoado, atrás de água orada do pastor, atrás de rosa do descarrego, atrás de óleo que o pastor comprou no supermercado, atrás da fita do CQ do Bonfim, atrás da folha de arruda para colocar atrás da... É de arruda? É de arruda, meu Deus? Não é de trevo, né? Para colocar atrás da orelha. Então o povo fica atrás dessas coisas. Por quê? Estão pregando um Deus tocável, tangível, material, e Deus não é isso, abençoado. Aquele que se uniu ao seu se tornou um só espírito com ele.
Nós somos espirituais, o entendimento é para o nosso espírito. Eu posso ter a minha comunhão com Deus porque eu entendo que essa comunhão é espiritual. A minha comunhão com meu irmão não é porque eu como um pedaço de pão e bebo um copo de suco. É porque nós temos comunhão um com o outro, mediante a palavra da graça de Deus. Olha aí, nós estamos aqui tendo comunhão. Isso é uma comunhão no Senhor. Precisa que eu comer um pedaço de bolacha seca e mandar você levantar e dizer que é o corpo de Cristo? Claro que não, abençoado. Nossa comunhão é aqui, ó. Nossa comunhão é de fato entender este conceito de evangelho. Nossa comunhão, de fato, é aprender a suportar uns aos outros. Nossa comunhão é justamente isso. É ter um caráter de Cristo, é ter a mente de Cristo, é viver o evangelho do reino de Deus. Amém? Graça e paz. Até o nosso próximo encontro. Obrigado vocês aí pelo comentário e até em breve.